Olá, me chamo Antônio Carlos, sou estudante de Direito na Faculdade FADESA, sexto período. Venho através desse vídeo apresentar um trabalho solicitado pelo professor Roger Rodrigues Lippe, na matéria de Direito de Sucessões 5. Com isso, vou falar um pouco sobre o princípio da territorialidade, princípio esse importante dentro da matéria de Direito Civil tocante às sucessões. Mas antes de adentrar nesse assunto, eu gostaria de falar que o nosso ordenamento jurídico ele é de caráter civilal. O que significa isso? O que vale é o que está escrito, o que está positivado, são normas escritas. Partindo desse princípio, o nosso ordenamento jurídico tem como fonte primária as leis positivadas, mas também tem como fontes secundárias o que? Jurisprudência, doutrinas, costumes e afins. O que seria a lei dentro do ordenamento jurídico? A lei é uma regra a ser seguida. Também, a norma no nosso ordenamento jurídico, ela serve para regular determinado procedimento ou comportamento. Por que eu estou falando isso? Porque o princípio, na atual conjuntura, ele tem o mesmo caráter da lei. Porque ele é uma norma que hoje é dada para regular determinados comportamentos ou procedimentos. Juiz, quando vai determinar alguma sentença, ele pode determinar uma sentença baseada apenas e unicamente num princípio. Então, partindo dessa premissa, entendemos a importância dos princípios dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Bom, agora que eu já externei a importância dos princípios na atual conjuntura do ordenamento jurídico, agora eu vou falar um pouco sobre a aplicabilidade do princípio da territorialidade dentro da matéria de direito civil quando falamos de sucessões. Este princípio trata-se da regra de competência para editar onde deve-se ser realizado o inventário de bens e direitos do falecido. Dando continuidade no assunto, vale trazer aqui o que diz o artigo 1785 do Código Civil. Ele fala: a sucessão abre-se no último lugar de domicílio do falecido. Beleza. Em cima desse artigo eu vou trazer uma situação hipotética. Vamos supor, eu, Antônio Carlos, tenho domicílio certo em Parauapebas. Se eu vir a falecer, a competência para a realização do inventário será totalmente de Parauapebas, porque eu tinha domicílio certo em Parauapebas. Porém, quando tratamos dessa matéria, devemos analisar duas questões. Analisar o que é dito no artigo 1785 e analisar o que o Código de Processo Civil diz sobre o assunto. No seu artigo 48 do Código de Processo Civil, ele fala: o foro de domicílio do autor da herança no Brasil é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última verdade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. O parágrafo único desse artigo traz a seguinte questão: se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente. Inciso 1. O foro da situação dos bens imóveis, beleza? Inciso 2. Havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer um desses. Então vamos supor que ele tinha bens imóveis no Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, será em qualquer um desses, ok? Inciso 3. Não havendo bens imóveis, o foro local de qualquer um desses bens do espólio. Vamos supor que ele só tinha carro. Tinha carro no Pará, no Rio de Janeiro, na Bahia, em qualquer um desses, beleza? Qualquer um desses que fazer parte do bem do espólio. Tranquilo? Aí você deve pensar, eu expus a ideia do artigo do Código Civil de 2002 e expus o que externa o artigo do Código de Processo Civil de 2015. Aí você fala, qual terá relevância numa possível situação? Pelo critério da especialidade, o sistema atual adota o artigo 48 do Código Civil, só pelo critério da especialidade.
que é um princípio também muito importante dentro do direito civil, ok? Esse foi